Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, muita coisa acontecendo agora no São Paulo Futebol Clube e eu, Tidico, atualizo e mantenho vocês informados de tudo que acontece em tempo real no SPFC, né? Tricolor do Morumbi. Antes da gente começar, quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá uma moral. Galera, bora pro vídeo porque tem muita coisa pra ser falado, muitas movimentações de mercado e da situação do São Paulo, né, neste momento, em relação ao impeachment do presidente Júlio Casares. Já vemos grandes protestos, temos aí o que talvez nós podemos chamar de o dia D para nós nesse ano, né, que é a votação do Conselho Deliberativo no dia 14, para saber, né, como é que vai ser o futuro do presidente Júlio Casares no São Paulo, se vai ter o impeachment ou não. Acontece que a bomba estourou, vemos movimentações, atitudes, ações muito suspeitas, muito estranhas do presidente Júlio Casares envolvendo o São Paulo Futebol Clube, né, a sua presidência como um todo, e aí tem muita coisa rolando, né, com filha do Júlio Casares, filho, a ex-esposa Mara Casares, movimentações que a polícia está investigando do presidente Júlio Casares. Então nós temos movimentações assim esquisitíssimas que estão movimentando demais na questão estrutural, né, da diretoria, na parte política do São Paulo Futebol Clube. A torcida organizada, né, a Independente está organizando um protesto, né? Já temos também manifestações da Dragões da Real, Falange Tricolor, as organizadas, né, para fazer esse protesto no dia 14, o dia da reunião do impeachment do Júlio Casares. Algo, né, que se tornou insustentável nos últimos... Já era insustentável, né? Para nós São Paulinos que sabemos, né, que estamos vendo de perto tudo que está acontecendo, a situação do São Paulo ela já é insustentável há anos, né? Agora, nos últimos meses e principalmente nas últimas semanas, se tornou algo insustentável com as reportagens do UOL, né? Sobre todas as novidades que nós vimos dos alguns escândalos e muita coisa estranha que está sendo investigada. A lei já está investigando isso nas entranhas do São Paulo. Então tem esse protesto do dia 14, né, da torcida, né, aqui não é torcida, né, aqui é a torcida do São Paulo, não é da Independente, ou da Dragões, ou da Falange, ou de qualquer organizada, e é de todo mundo que ama o São Paulo, né, de todo mundo que quer um São Paulo melhor. Então tem esse protesto aí já sendo encabeçado aí pro dia 14, no dia que vai acontecer a reunião. E tem um outro fator importante, uma outra notícia importante, que nós tivemos, né, um indício ali, um post do Baby, né, o presidente da Independente, né, a maior torcida organizada do São Paulo, meio que rachando de forma definitiva com o Júlio Casares. Movimentação que nós não víamos, né, na última temporada, né, no último semestre. Nós sempre víamos o Baby, de uma certa forma, apoiando o presidente Júlio Casares. E agora nós temos a Independente meio que deixando de apoiar por uma situação que nós estamos vendo que se encontra cada vez mais insustentável no São Paulo Futebol Clube. Então eu particularmente espero que o Júlio Casares saia, né, que ele sofra um impeachment aí, mas nós também já vemos grande resistência do Conselho e grandes coisas, né, grandes atitudes de pessoas de dentro do São Paulo que não nos dão muita esperança para grandes mudanças, embora aconteça o impeachment ou não do presidente Júlio Casares. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, né? Dia 14, o protesto vai acontecer dia 14. Galera, novidade muito importante envolvendo o Botafogo, né? Aqui é mercado da bola, em que nós tínhamos uma ideia que iria rolar uma troca, né? Vimos vários nomes envolvidos do São Paulo e do Botafogo em relação a isso. Vimos o nome do Marlon Freitas, que foi pro Palmeiras, depois Savarino, Vitinho, Tuco Correia, vários nomes do Botafogo, e aí um interesse muito grande em Ferrarese, Rodriguinho e Pablo Maia. Depois só um interesse muito grande no Ferrarese. Então, mas agora, e aí uma grande chance do Ferrarese ir para o Botafogo, de dar negócio, né, em relação a isso entre São Paulo e Botafogo. Mas o que nós temos de momento é que estão encerradas essas negociações, não irá, por enquanto, não irão andar as negociações entre São Paulo e Botafogo. Mas aqui pode ser que o São Paulo esteja fechando a porta temporariamente. Ia falar disso um pouco mais para frente do vídeo, mas
O São Paulo está se fechando em relação a tudo, em relação às contratações, em relação aos negócios, né? Estão surgindo nomes, mas o São Paulo, neste momento, se blinda e se fecha para esse desfecho político que está atrapalhando todos os setores do São Paulo, né? O São Paulo precisa andar, o São Paulo precisa continuar, os torneios já vão começar. Nós precisamos que o São Paulo caminhe, que o bom futebol seja feito, que os reforços cheguem. Então não adianta o São Paulo fazer isso. Pelo que nós temos por enquanto é de que o São Paulo vai deixar tudo meio que congelado até esse infeliz dia 14, que pode ser um dia muito bom de pelo menos o Casares, né? Um deles saírem de lá, um desses dirigentes, né? Que a gente sabe que eles não são competentes, que eles não estão ali para fazer coisas boas pelo São Paulo, que eles são altamente ridículos e incompetentes, né? Então, vamos torcer muito para isso. Galera, Rodriguinho, né? Está para ir pro Red Bull Bragantino, tem uma grande chance. Rodriguinho que também interessava ao Botafogo, né? E aí o Rodriguinho muito provavelmente o que tem aquecido, né? O que chegou pra mim deste momento, que tem muito aquecido, é o Rodriguinho podendo ir pro Botafogo, Red Bull Bragantino, né? Nesse momento o Red Bull é um grande interessado e tem uma grande chance de levar o Rodriguinho, uma vez que o São Paulo o disponibilizou, né, no mercado de transferência, deixou ele aberto a negociações, né? Na verdade, acho que a maioria dos jogadores estão abertos a negociações, mas o Rodriguinho é um menino novo, né? O São Paulo tem a vontade, né, de negociar os jogadores assim, porque a barganha aumenta, né, para você tentar vender melhor, tentar fazer alguma coisa, alguma troca, ou só valores mesmo, né? Mas o Rodriguinho saindo, isso é uma coisa muito importante, né, era a ser dita, porque o Crespo usa o Rodriguinho. O Crespo sempre que pôde, sempre que conseguiu, usou o Rodriguinho, meia atacante, um meia de ligação ali, né, um cara que não é um meia de marcação, como o Crespo usa bastante também. Mas o Crespo sempre que pôde usou o Rodriguinho. Então o São Paulo também precisa repor. Uma vez o Rodriguinho saindo, São Paulo precisa repor, né, essa posição do Rodriguinho pro time do Crespo. São Paulo tá nessa bagunça, né, de muitas saídas e poucos jogadores chegando. Então não adianta a diretoria se posicionar dessa forma, esse Rui Costa aí se posicionar dessa forma, que agora parece que o Rui Costa ele manda em absolutamente tudo, né? Acho que ele não manda igual o Júlio Casares, mas na questão do futebol ele manda em tudo, né? Quando que vão pagar, quando que não vão pagar os jogadores, quem que vem, quem que não vem. Aparentemente ele manda em absolutamente tudo do futebol. Essa gestão infelizmente é muito ruim do São Paulo Futebol Clube, né? É muito ruim mesmo. Aí nós tivemos uma notícia e informação envolvendo o John Solis, um jogador que não é muito interessante do Girona, né? Um meia também, um meia atacante, não tem números interessantes e o São Paulo teria assustado com valores, né? Tem essa situação em paralelo do Rodriguinho rolando e essa situação do John Solis aí agora, né? Entrando na jogada. Mas aí o São Paulo olhou, sondou, né? Um jogador assim que não inspira muito ânimo. Eu acho que se ele viesse, né, caso ele viesse pro São Paulo, acho que seria muito mais da base do legal que esse cara chegou, vamos torcer. Nunca teve uma carreira boa, ele é novo, né, mas nunca teve uma carreira boa até aqui, vamos torcer pra ele dar certo. Só que o São Paulo se assustou com os valores, né, parece que não teve nem conversa lá, né, era algo em torno de 5, 6 milhões, né, pra contratar o John Solis. E aí, o São Paulo meio que tirou, né, o corpo, tirou da reta em relação a isso, mas o John Solis é o nome que rolou. Se o São Paulo tá vendo isso da forma como está, podendo perder o Rodriguinho, muito provavelmente perdendo o Rodriguinho, perdendo não, negociando, né? Porque o São Paulo aparentemente quer realmente negociar o Rodriguinho e vai no mercado atrás disso. Por que não tenta mais o Gustavo Scarpa? Para mim, o Gustavo Scarpa é um baita jogador. Nós estamos vendo uma debandada no Atlético Mineiro, né? Umas coisas muito esquisitas, né? Em relação à diretoria, à gestão lá, né, os mecenas lá do Atlético Mineiro, como é que chama? CEO, CFO, tem vários, né, tem vários ali, né, e aí a questão do Hulk, a questão do próprio Scarpa com o Sampaoli, então tem várias questões envolvendo isso.
Para mim, o São Paulo, um nome muito certo, que como o São Paulo já foi para cima, seria o Gustavo Scarpa. Eu acho que o São Paulo poderia tentar trazer o Gustavo Scarpa nessa janela, porque é uma posição que nós não temos. Mesmo do Rodriguinho ficando, Rodriguinho não é do nível do Gustavo Scarpa, pelo menos ainda não. Gustavo Scarpa, ele é um cara que ele tem uma bola parada muito legal, ele bate muito bem na bola. Então, para mim, seria uma mescla muito, muito bacana do Gustavo Scarpa envolvendo o Caleri, que é um cara que precisa de cruzamento. Você tem um Ferreirinha que sai correndo pela ponta ali, mas não cria, não tem o nível de criatividade, né, de genialidade do Scarpa para criar jogadas aéreas ou pelo chão. E você tem um Lucas. O Lucas, ele não é um meia criador, ele é um meia atacante que pisa muito na área, que vai cabeceando, que vai chutando de fora da área, de dentro. O Lucas, ele é um striker, ele é um cara arrematador, é um cara, é um meia, né? Ele é um atacante meia, ele começou no ataque, mas ele joga muito de meia atacante, mas tipo um Arrascaeta, um meia que não é meia, ele joga fora da área, mas é entrando na área o tempo inteiro. Então, o Gustavo Scarpa, para mim, seria uma contratação pontual que o São Paulo deveria fazer um esforço muito grande nessa temporada para trazer o Gustavo Scarpa. Porque é aquilo que eu tô falando para vocês, é um cara de característica diferente do que nós temos no elenco. Você monta com o Ferreirinha, com o Lucas e com o Caleri, por exemplo, fica muito bacana, porque todos esses jogadores têm características diferentes. Você põe o Scarpa para criação de jogada, para o começo da jogada não pesar tanto no Lucas. Aí você deixa o Lucas um pouquinho mais solto com essa primeira bola, né, do meio de campo para frente, com essa primeira bola passando pelo pé do Scarpa, seja em lançamento, seja em cruzamento, seja em passe rápido, que o Gustavo, ele tem essas características e sabe fazer isso. Então, independente, né, de Rodriguinho, John Solis, para mim o São Paulo deveria continuar como foi, forte em cima do Gustavo Scarpa para tentar trazer, porque é um jogador que, para mim, agregaria demais tecnicamente em campo do São Paulo Futebol Clube para a temporada de 2026. Galera, Ranieri, né? São Paulo tentou o Ranieri do Corinthians. Na verdade, não foi o São Paulo. Primeiro foi o Corinthians, né? Vindo atrás do Alisson. Algo muito pertinente, né? Eu gostaria que o São Paulo negociasse o Alisson. Para mim, o Alisson já se encerrou o vínculo com o São Paulo. O Alisson, ele, infelizmente, foi muito mal em 2025. E tem o Dorival, né? O Dorival é meio que o padrinho do Alisson, muito amigo do Alisson, homem de confiança. O Dorival adora o Alisson. O Alisson foi um dos caras de confiança do Dorival naquele São Paulo de 2023 que ganhou a Copa do Brasil. Dorival Júnior, que tem números assim impressionantes na Copa do Brasil, né? Só não ganhou, eu acho, que a 2024, né? Porque tava na seleção. Ele ganha antes com o São Paulo, depois ele ganhou com o Flamengo, depois ganhou com o São Paulo e ganhou com o Corinthians. Números assim impressionantes, né? Do técnico Dorival Júnior em relação à Copa do Brasil, né? Cara, um verdadeiro vencedor, ganhador, um técnico melhor do que os outros, né? Que tem por aí. E o Alisson foi um dos homens dele de confiança. Então não surpreende nada o Dorival pedir o Alisson lá no Corinthians, né? Ele pediu o Alisson e seria algo que acho que faria bem para todo mundo, tanto para o Corinthians receber o Alisson e para o próprio São Paulo também. O Alisson, ele não tá tendo destaque, né? Parece que não se acertou com o Crespo. Nós tivemos jogadores que jogaram muito melhor com o Crespo, que foi, por exemplo, o Marcos Antônio e o Bobadilha. O Pablo Maia e o Alisson, que eram os nossos titulares, caíram demais com o Crespo, né? Já tinham caído um pouco com o Zubeldia e aí caíram pouquinho mais ainda com o Crespo, né? Mas aí o Corinthians pediu o Alisson e o São Paulo falou: beleza, vamos negociar, eu quero o Ranieri. Aí o Corinthians se irritou, né? Aí eles tentaram oferecer o Félix Torres, que tá tendo negociação com o Inter, e Pedro Raul. Aí virou carniça, né? Esse Pedro Raul é horroroso, com todo respeito à pessoa aí, horroroso. Esse cara, ele foi por uma verdadeira fortuna pro Corinthians. Esse cara é horroroso, horroroso. Então aí começou a palhaçada, né? O Ranieri me agradaria demais, é um cara que joga muito. Se eu não me engano, ele era do Cuiabá, né? Era no Cuiabá que eu acompanhei muito o Ranieri no Cuiabá logo quando ele começou. E o Corinthians acertou demais na contratação. Tudo bem que ele chegou detonando, depois ele caiu um pouco, aí ele mantém. Para mim, o Ranieri é um cara bom de bola. Eu adoraria ver o Ranieri no São Paulo. Acho que gostaria muito, principalmente numa troca envolvendo o Alisson. Mas aí o Corinthians não gostou, não quis, porque foi falado do Ranieri. Então não vai levar o Alisson. São Paulo precisa começar a engrossar o caldo. Todo mundo. Você vai pegar um John Solis, é uma fortuna. Vai pegar qualquer um do Botafogo, é uma fortuna. Aí os caras pedem o Corinthians pede Alisson. Aí a gente pede o Ranieri. Não, de jeito. Então o São Paulo também tem que começar a negar pra esses caras também. Tem que começar a fechar a porta. Isso aí é um verdadeiro absurdo, né? Só na do São Paulo? Pelo amor de Deus, né?
Galera, Danielzinho tá no bid, né? Então, só pra encerrar, então muito provavelmente não vai dar negócio, né? Entre Alisson, o Corinthians segue interessado no Alisson, mas o que isso é interessante pro São Paulo? Então muito provavelmente não dê negócio em relação a isso. E aí espero o dia 14, né, também, inclusive. Galera, Danielzinho tá inscrito no bid, vai jogar, né? Muito bacana, já tá tudo fechado, tudo acertado. Pelo menos isso, né? É um reforço que vai jogar. É um reforço de menor expressão? É. Nós vamos torcer demais pelo Danielzinho? Vamos. Mas não é um cara que chega com nome, que chega, nossa, agora o São Paulo vai detonar. Não. É um cara que a gente tá ansioso pra ver, né? Vamos ver, tomara que dê tudo certo, tomara que ele sim tenha um encaixe, tomara que ele tenha o melhor momento da carreira dele, né? No maior clube que ele já vestiu a camisa. Tomara que seja o momento do Danielzinho. Não é aquela contratação que inspira, mas pelo menos o cara vai jogar, já tá no bid, já tá pronto pra jogar, já treina com o Crespo, né? E isso é bacana, para não acontecer igual aconteceu com o Mailton, né? Uma contratação muito esquisita que o São Paulo emprestou pro Fortaleza. Prestou, né? Acho que foi empréstimo. São Paulo emprestou pro Fortaleza de uma forma inexplicável. Você fala, mas peraí, o cara chegou, o cara vinha para jogar, não sei o que, tava em atividade, tava num bom momento da carreira, não jogou nenhum jogo, aí teve uma lesãozinha, aí o São Paulo empresta, estranho. Pelo menos o Danielzinho não vai ser assim, o Danielzinho chega para jogar, né? Tem o Danielzinho e tem aquele outro, o Lucas Ramon também, o lateral direito para chegar, né? Ainda não chegou, mas tá para chegar aí. E aí, também espera que jogue numa situação diferente no Mailton. Galera, a novela Alan Marcos Antônio segue, e eu já adianto pra vocês, isso é um verdadeiro absurdo que está acontecendo com o São Paulo. E aí o São Paulo tem que pedir o Luiz Araújo, na moral. Eu te digo como assim, eu vou explicar pra vocês aqui. O São Paulo negocia o Alan, jogador que nem é tão interessante ainda, né? Nem é tão interessante assim. E é uma posição que o São Paulo tem muitos jogadores. Né? Isso que me causa estranheza em relação à negociação do Alan. E aí, porque assim, uma vez que esse cara venha numa oportunidade, beleza, você trazer esse cara pro elenco. Agora, pra pagar a fortuna que estão falando, e aí, galera, vocês querem a cereja do bolo? Vene Casagrande trouxe, é o Marcos Antônio, sim, que está na jogada. E aqui eu vou, eu trago isso de forma muito tranquila pra vocês, porque o Vene Casagrande é um cara muito, muito bem informado. Tidico, já falaram dentro do São Paulo que não tem nada. Difícil de acreditar, tá? Vene Casagrande, eu vejo muitos, acompanho, né? Igual vocês, né? Muitos jornalistas, muitos setoristas são paulinos do São Paulo. Ninguém conseguiu dar o furo do Lucas, nem do Oscar, nem tampouco do Rames Rodrigues. Inclusive, quem deu o furo do Rames Rodrigues foi o Vene Casagrande. Esse cara ele é muito informado, principalmente se tratando de Flamengo. Então, teria que conversar. Então é isso mesmo. Quando a gente via esses valores absurdos do Alan de 60 milhões, São Paulo negocia e uma coisa que estava nos deixando tranquilos e aliviados era essa negociação apartada do Marcos Antônio. Mas não. O Flamengo segue interessado no Marcos Antônio. O Boto adora o Marcos Antônio, já conhecia antes o Marcos Antônio. O Flamengo quer de todo jeito o Marcos Antônio. Caso dê negócio o Alan venha para o São Paulo, muito, muito provavelmente o Marcos Antônio estará na jogada, como trouxe o jornalista muito bem informado, Vene Casagrande. E aí eu espero que o São Paulo não faça isso, né? Não faça isso. Vocês querem levar o Marcos Antônio? Que traga, que deem o Luiz Araújo. Te digo, é difícil nada. O Flamengo tá passando por uma grande reformulação também. Muitos jogadores daqui passam a não serem mais interessantes. Luiz Araújo mal joga com o Felipe Luiz. E eles têm o Plata, eles têm o Samulino, tem o Carrascal, tem muito jogador ali pra posição, pras posições, né? Pro Felipe Luiz fazer essa composição. Então o São Paulo precisa parar de ser trouxa, gente. Desculpa a boca, parar de ser trouxa, parar de ser otário, idiota. Não vale. O Alan hoje nem se compara com o Marcos Antônio no futebol de hoje, né? Na fase que eles enfrentam hoje. Marcos Antônio é um dos jogadores mais importantes do elenco do time do São Paulo. Aí você vai trocar no Alan, você vai fazer rolo, por mais que eles deem uma compensação financeira, você vai negociar o Marcos Antônio com o Alan. Inaceitável, tem que logo pedir um Luiz Araújo, um Cebolinha, um cara desse nível para o São Paulo se reforçar mesmo. Você não pode, uma negociação ela não pode ser tão desequilibrada assim. Isso é inaceitável. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui sempre pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.